Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico e hoje quero estar explorando com você a respeito do ciclo da autonegligência e o quanto que isso tem afastado você da sua melhor versão. Em contrapartida, lógico, trazendo aqui os primeiros passos para você começar a se reconectar consigo sem culpa, sem sacrifícios, preservando aí a sua identidade do gestor estratégico que você sempre foi. Meu nome é Cecília Tsutsui, eu sou psicóloga há mais de 20 anos e nessa trajetória cuidando de vários gestores e líderes ali no limite, além do colapso nervoso, quase perdendo tudo, perdendo a própria identidade, não se reconhecendo mais, desempenhando bem, com alta performance. Sendo que o currículo ali diz o contrário, o quanto que eles são excelentes profissionais. Mas, identifico aqui um ciclo de autonegligência muito comum entre eles, e a gente vai entender como é que isso acontece. E quero que você ouça aqui, pensando aí como é que você está nessa trajetória. Será que estamos entrando nesse ciclo também? Então, quero que você ouça o episódio de hoje, prestando atenção aí na sua trajetória, tá? E o título aqui do nosso encontro: quando cuidar de todos te faz perder de si e como escapar do ciclo da autonegligência, Acredito que o título já traz uma dica aí de quando isso começa a acontecer. E o primeiro ponto que quero estar alinhando com você aqui é entender por que gestores e líderes brilhantes aí como você entra nesse ciclo da autonegligência, principalmente quando começa ali a assumir uma gerência, assumir uma liderança, a voz da responsabilidade se multiplica, simplesmente dobra, triplica, quadruplica, a responsabilidade em cima daquele trabalho, você quer mostrar que foi uma boa escolha, uma ótima escolha da empresa que você está, então você quer desempenhar bem este papel. E esse senso de responsabilidade, de comprometimento que sempre foi seu, você tem esse currículo vasto por conta disso, porque é do seu perfil abraçar aí as tarefas, levar a carreira a sério, então o trabalho tem ali um nível de importância muito grande para você aí. Se você olhar a sua trajetória desde lá de trás, desde a sua formação ali básica, você vai perceber, à medida que você encontrou aí seu caminho de trabalho, você abraça. Você abraça ali aquela responsabilidade. E abraçando uma liderança não poderia ser diferente. Você abraça com tudo. E com isso, você começa a abrir mão das coisas que você fazia para você até então. Por exemplo, a regularidade de ir para a academia. É um exemplo. A questão do exercício físico eu trago bastante aqui como exemplo, porque é o que a gente consegue visualizar, a gente consegue ter maior concretude aqui nos pensamentos, Então, quando você tem ali uma certa regularidade, aí algumas atividades, por exemplo, idas à academia, e você começa a faltar, a falhar. Hoje eu não vou, hoje eu não consigo, hoje eu preciso terminar tal coisa. Então você começa a falhar ali nos seus compromissos pessoais, compromisso entendendo coisas que te fazem bem,
tá? Coisas que te alimentam internamente, né? E assim vai, né? Momentos de lazer, momentos com os amigos, momentos com a família. Aos poucos a gente começa abrindo mão, né? E com isso, né? É ali que começa, né? A sementinha, né? Da autonegligência. Uma coisa é a gente realizar isso por algum momento, até se, né, estabelecer nesse novo cargo, ok, né, mas não perder de vista. Acho que esse já fica o primeiro passo para quem ainda nem, né, iniciou esse ciclo, então não é para iniciar. Né? Então, quando começa a fazer isso, né, já tenha em mente que é para retornar aí com seus compromissos pessoais, né, com as coisas que te fazem bem, tá? Não perca de vista isso, porque o problema, né, é quando é que isso começa aí a te desequilibrar internamente, começa a te afastar, né, da sua identidade, do seu eu, quando é que isso começa, inclusive, a afetar a sua autoestima, inclusive. Porque vai chegar um momento, né, você tem deixado para trás, né, algumas coisas e você vai sentir lá na frente, entende? São coisas que te fazem bem, né? Então, chega um momento, né, que isso vai minando a sua energia, né? Então, quando, né, se você está neste momento aí, então, vamos prestar atenção para retomar algumas coisas, né? Inclusive, quero que a cada episódio que você ouve aqui, que você assiste aqui, né, neste programa, você, né, sempre traga aí a sua trajetória, né, na mente. Em que pé que eu estou, né, dentro disso que está sendo explorado, né? Como é que tá, né? Você calcular aí como é que tá, vamos pensar, uma agulha ali da salubridade, pensando, né, um nível saudável, e quando começa a ultrapassar esse nível, né, vai chegando o insalubre nesse sentido, tá? Ultrapassando o limite do saudável, vai ficando adoecedor, né, vai ficando, né, do lado contrário, né? Então, como é que tá essa agulhinha aí, né, de um lado pro outro? Você mesmo fazer essa análise, tá bom? E a gente pensar aqui também, né, o que acontece, né, quando você vai perdendo essa conexão consigo mesmo, você vai abrindo mão aqui, abrindo mão ali, é uma coisa essa semana, mais outra coisa a próxima semana, é um aniversário que você não foi, é uma viagem que você cancelou, é um jantar com a família que você deixou de ir, e assim vai, né? Aí eu quero que você vislumbre, né, isso continuando a acontecer, né, daqui a algumas semanas, meses, como é que você vai estar? Inclusive, já comenta aqui pra gente em que pé que está tudo isso, né, que eu estou aqui explorando com você hoje. Comenta aqui com a gente. Então, vamos começar aqui a entender que sair, né, desse ciclo é fundamental, tá? Para recuperar a sua energia, para, né, cuidar, né, do nosso nível de satisfação com a vida como um todo, né? Porque a gente está abrindo mão de coisas preciosas nossas, né? Coisas que te fazem bem, né? Do dia a dia, né? E você está subtraindo isso de você, está tirando essas possibilidades, né? E isso vai minando você, né? Coisas que te alimentam internamente, emocionalmente, mentalmente. Então, quando a gente não coloca, né, vamos pensar, este combustível positivo dentro da gente, né, positivo nesse sentido, coisas que te fazem bem, que trazem bem-estar real, né? Aí você está subtraindo aos poucos isso, entende? Olha que perigoso, né? Isso vai minando, né, pra gente
ficar, né, desgostoso com a vida, né, é o caminho, né, porque aí a gente vai perdendo o brilho, né, o prazer pelas coisas pequenas, porque a gente está deixando de fazer, né, de se proporcionar isso, tá? Então a gente vai perdendo esse brilho, né, perdendo, né, vamos pensar, né, esse up, né, essa energia, né, do ânimo, a gente vai, né, focando mais no trabalho. Aí vai caminhando, né? Como a gente vai tirando as coisas prazerosas, as coisas que te fazem bem, o que vai restando? As obrigações, né? Vai ficando as obrigações. E isso vai tomando, né, proporções aí gigantescas. Você consegue visualizar esse caminho, né? Esse ciclo da autonegligência, né? Então, aí, né, se a gente continua nessa caminhada, a nossa identidade, né, vai ficando minada, porque você não está mais sendo você mesmo, entende? Você está deixando parte importante aí do seu eu, né? E está sendo só gestor, só líder, né? Está focando só no trabalho. Então a gente está negligenciando e se negando aí a sua identidade, né? Você é um ser único, né? Então quando a gente começa a fazer isso, a gente né, vai se perdendo, né, nessa caminhada. Aí vem insegurança, diminui a confiança em si mesmo, porque você já não se reconhece mais ali. Olha que perigoso. Então vai começar lá na frente a atingir inclusive, né, o seu senso de performance, comprometimento com o próprio trabalho, né, porque isso vai começar a minar você, tá? Então quando a gente começa, né, a aprender, né, a priorizar, né, pequenas ações, né, de autocuidado, resgatar ali, né, um pouco ali dos compromissos pessoais que te faziam bem, começar a fazer esse retorno, só vai te fazer bem, né, vai fazer resgatar você, né, o seu bem-estar, né, as coisas, né, que sempre te fizeram bem lá atrás, né, e agora você começa a retomar. Então você retoma ali a sua identidade, né? Entendendo aqui identidade, você, né, tem aí todo um histórico de vida, de coisas boas e de coisas também não muito boas, né? Então quando a gente vai, e aqui, né, a autonegligência é principalmente por deixar de fazer as coisas que te fazem bem, né? Isso vai minando você, né? E nesse sentido, voltando aqui para o título, né, cuidar de todos te faz perder de si, né, porque a gente, quando assume, né, um cargo importante, né, de gerência, liderança, a gente está olhando para fora, a gente está olhando para os outros, né, tanto para os superiores, a empresa, equipe, né, e não está olhando para você. Então a gente está ali cuidando do externo, cuidando de todos os outros, menos de você, tá? Olha que perigoso, né? E se você continuar, né, dessa forma, para onde isso vai levar? Né? Aonde você pretende chegar com isso? Se é realmente, né, de entregar resultados, de performar bem, você ter ali, conquistar aí a sua estabilidade no emprego, né? Lógico, não existe 100% de garantia de nada, mas você ter ali, né, a confiança que você sempre teve, a segurança que você sempre teve, né? Você, né, ter ali, sabendo que tem raízes fortes suas ali. Com o tempo, né? Será que estamos caminhando nesse sentido, né, dentro da empresa, quando a gente começa a se autonegligenciar dessa forma? Será? É uma pergunta, né, para você refletir, né? Aqui sempre coloco reflexões aí importantes para vocês, né? Então, quando a gente
começa meio que no automático, começa a declinar convites de amigo, declinar convite de famílias, né? A sua agenda tá ali 90, 100%, né, de questões do trabalho. É o momento da gente parar, né, frear esse processo, tá? E, deixa eu trazer aqui, né, alguma coisa que tá me faltando aqui internamente, né? Já faz tanto tempo que não falo com um amigo X, né? Hoje, né, com a internet, não tem mais desculpa essa questão da distância, né, da distância física, né? Então a gente consegue realizar um contato, consegue fazer uma videochamada, enfim, e às vezes está ali, né, no seu alcance, né, realizar algumas ações, algumas conexões, dá para você começar a resgatar aí, né, as coisas que te fazem bem, tá? Aí, né, por outro lado, existe um pensamento que é forte também, né, em gestores e líderes brilhantes como você, que quando eu falo, né, quando identifico ali o ciclo da autonegligência, né, a orientação, retomar algumas coisas que te fazem bem, muitos, né, trazem a seguinte frase: ah, mas se eu pensar em mim, vou parecer egoísta, e eu não quero isso. Olha que forte, né? Não pode nenhum momento aí da agenda do dia reservar para você, né? Tem que ser 100% para o outro. Olha que perigoso, né? A gente coloca algumas crenças dentro da gente e determina que é isso, eu não quero parecer egoísta, e fecha todas as portas para você. Todas as possibilidades para você estão fechadas. Olha a que nível que chega, né? Se você está pensando dessa forma, né? Vamos aqui, né? Flexibilizar este pensamento. Pera lá. Não estou falando de negar o mundo, se fechar no seu mundinho e agora só existe você. Não. Reservar aí algum momento, no final de semana, os momentos de descanso, né, fora do horário de trabalho, ou, né, no meio, dentre, né, os intervalos, nas pausas ali necessárias, né, ao longo da nossa jornada de trabalho, a gente colocar coisas que nos fazem bem. É só isso. Você vai parar para pensar, é uma parcela muito pequenininha aqui que a gente está falando, né? Um dia tem 24 horas, né? Quantos minutos, né? Vamos pensar aqui, minutos, começar em minutos, né? Do dia, né? De um dia comum, tá? De um dia de trabalho, por exemplo. Quantos minutos você conta que tem se dedicado para você? Será que temos que, né, colocar 24 horas tudo para os outros? Tudo para as tarefas? Tudo para as obrigações? Será? Né? E quem se abandona, né, que é a consequência aí da autonegligência, porque se foi deixando, né? E cadê você? Você, né, cai aí, né, na armadilha de ficar sem energia, de ficar sem saber exatamente, fica perdido mesmo. Acho que é a melhor palavra para a gente descrever esse estado de ser, né? Você se sente perdido, né? Você olhou tanto para fora, priorizou tanto as outras pessoas, priorizou tantas obrigações, você se perdeu nisso. Aí você não consegue se achar. Opa, o que eu faço aqui? Algumas decisões, né, da sua vida pessoal, você fica assim perdido. O que eu faço aqui? Porque a vida urge, né? A vida continua acontecendo, né, dentro da empresa e fora da empresa também, né? E como é que vai sendo aí já um nível um pouquinho mais avançado aí, né, que a autonegligência já tá, né, no nível alerta, vamos cuidar. Como é que tá aí aquele seu ponteirinho, né, do saudável pro não saudável, né? E aí, por outro lado, né, os líderes gestores, né, que aí
conseguem recuperar, conseguem, né, ter aí autoconfiança de volta, autoestima de volta, consegue, né, estar inteiro novamente, inspira, inclusive a equipe. Inspira quem está no entorno, porque você está ali e você se posiciona de uma maneira diferente. Você está inteiro, né? Você resgata, né, aquele gestor estratégico que sempre existiu em você. Então aí muda, sua postura muda, seu olhar muda, né? Então como os outros vão te olhar também vai mudar. Não tem como. Aí quando você chega lá, olha a minha postura, né? Aí tá lá nas obrigações, tá ali preocupada. Qual a impressão que você passa? Aí quando você chega assim mais inteiro, olhando, né, com esse olhar estratégico, do líder estratégico que você é. Opa, você impõe autoridade, né, você impõe respeito. Porque é isso, né, que a gente precisa, né? Na verdade, é toda essa luta para você se consolidar nesse lugar, né, de liderança, né? Ter esta autoridade de líder respeitada, né, pela equipe, pelos superiores. Então, né, então você recuperar isso é a melhor coisa. Olha que bacana, né? Para a gente que está preocupado, né, em desempenho, alta performance, reconhecimento, né, que é a sua luta aí na sua carreira. Então, para você se manter nisso e nessa caminhada ali positiva, construtiva, né? Então você tem que estar bem, você tem que estar inteiro, né? Não dá para se arrastar ali pela metade, né? Que líder ali, né? Pela metade que está lá na frente. Então vamos sintetizar aqui os pontos importantes dessa conversa, tá? Para a gente, né, ter aí clareza do que estamos explorando aqui. Então hoje a gente, né, agora você já sabe o jeito errado de lidar com isso, né? Você sempre dizer sim para tudo e todos, né? E começar a declinar ali os convites pessoais, aos seus afazeres pessoais, né? Que sempre te fizeram bem. De vez em quando fazer isso, ok? Às vezes é necessário, mas retornar sempre que possível. Opa, agora já retorno, né? E e o jeito errado também, quando a gente começa a ignorar os sinais de cansaço, dessa baixa energia e tal, porque, né, você vê negligenciando e aquilo, né? Você não tem um recarregador de bateria, né? Vamos chamar dessa forma. Você foi tirando tudo isso. Aí você tá ali, né? Começa aquela postura, né, mais baixa e tudo mais. Então, a gente precisa olhar para isso. Isso não é normal, tá bom? Então, e o pensamento, né, de que autocuidado é egoísmo, isso está totalmente equivocado, né? Autocuidado, inclusive você estar inteiro também para os outros, né? Também para a família, também no trabalho, também nos amigos, né? Então quando você está inteiro, né, você consegue oferecer o melhor de você para o entorno, né? Para o seu ambiente, para o seu trabalho, para a família, né? Lembra lá no começo, né, da nossa conversa aqui hoje, é você resgatar aí a melhor, né, versão de si mesmo, né? Que você foi deixando para depois, né? Foi negligenciando, tá? Então, o jeito errado, a gente tem a clareza de que a consequência é o desgaste, a queda aí no desempenho, você se perder, né? Essas são as consequências. Aí sim você vai ficando invisível, diminuído, né? Porque você não vai aparecer mais. Você, né? Você, identidade própria, você, gestor estratégico, vai sumindo aí do mapa. Olha, né? Que armadilha, né? Então, aí você saber o jeito certo de lidar com isso. Então, reserve aí os seus momentos todo dia, tá? Alguns minutos, né, são suficientes. Lógico, se puder um pouquinho mais, com certeza, né? Não abrir mão de tudo, tá? E tenha momentos para você, todos os dias, tá bom? Para se reconectar.
né? Realize ali alguma ação que te faz bem, que te alimenta internamente, tá? E estabelecer os limites ali, né? Você está ali num cargo importante, gerenciando ali um setor importante, mas você também é um ser humano, né? Tudo tem seu limite, não é 24 horas disponível para a empresa, né? Como vejo muitos gestores fazendo isso, né? 24 horas, dia, tarde, noite, madrugada, né? A questão das empresas multinacionais tem muito disso, né? Então a gente precisa colocar limites. Não, esse horário eu estou dormindo, né? Eu vou responder quando começar o expediente amanhã, tá? Então a gente ter, né, esse respeito mesmo conosco, tá bom? E a partir de hoje, você começar a olhar ali para a sua agenda pessoal, resgatando algumas coisas, realmente faça isso de maneira muito consciente, né? De estar realizando algo bom para você, tá? A gente amplifica esse momento, né? A psicologia positiva fala muito disso, né? A gente poder realmente vivenciar, experimentar aquilo, né? E isso vai te ajudar a resgatar, né? O tempo, pequeno que seja, mas o tempo de qualidade. Então você está conectado, né, com aquela ação, né, que você se propôs, né, que te faz bem, que só te faz bem, tá? E compartilhar ali entre vocês, né? Quando reúne aí os amigos, muitas das vezes deve ter muitos aí que estão, né, nesse caminho da autonegligência, né? Hoje você já sabe quais são os sinais, que caminhada é essa que a gente vai trilhando, né, que pode ser nocivo lá na frente. Então você vai resgatar aí o contato com seus amigos, aquela reunião de final de semana, e vai compartilhar com eles como é que tem sido essa caminhada de cada um, né? E principalmente destacar que isso não é egoísmo, né? O autocuidado é também cuidar do outro, né? Parece uma frase um pouquinho controversa, mas tem tudo a ver se você parar para pensar. É você inteiro, né? Você estando inteiro, você consegue lidar, né, com os outros papéis aí que você tem da melhor forma, oferecendo o seu melhor. Olha que bacana, né? Então, a gente pensar aqui hoje, né, vamos pensar uma microação dessa semana, né? Retomar, né, alguma coisa aí na sua agenda, você vem negando ali, né, de algumas semanas, alguns meses, tentar encaixar aí na próxima semana, tá? Então e realizar, né, estar ali presente, né, 100% nesse compromisso pessoal, tá certo? Né? E vivenciar, experienciar cada pedacinho, cada segundo, né, estar ali conectado, né? E isso implica então deixar as obrigações para trás, né? Deixar obrigações para o momento da obrigação, tá certo? Se este episódio aqui, o tema de hoje fez sentido para você, deixa aí salvo aí na sua playlist particular para você poder rever quando necessário, compartilha, né, com quem você acredita que esteja entrando nesse ciclo aí da autonegligência, que é tão perigoso e que é possível, né, realizar o passo contrário, se resgatar o gestor estratégico que a empresa precisa, tá? É a gente mais inteira, é o gestor mais inteiro, é o líder ali que inspira, que motiva, né? Então, para que a gente possa caminhar essa trajetória, né, essa jornada mais positiva e construtiva, né, da sua vida, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, né, momento de se inscrever e ativar aí as notificações para receber os próximos episódios,
tá certo? Este programa é bastante extenso, né? Temos muitas coisas a conversar ainda, então esteja junto aqui no canal. E lembrando, né, vamos levantar aqui juntos a bandeira da psicologia anti-estresse, né? A gente não precisar pagar o preço de um colapso, o preço de um burnout, tá certo? Então, a gente pode agir o quanto antes, né? Vocês têm visto aí, são passos simples, né, que a gente consegue começar hoje mesmo, tá? Então vamos lá e a gente se vê no próximo episódio. Até breve!